Olá, hoje eu falarei sobre o incêndio no edifício Andraus. Na rua Pedro Américo, número 32, na esquina com a Avenida São João, no bairro da República, em São Paulo, fica o edifício Andraus, um arranha-céu de 31 andares. Há 51 anos atrás, por volta das 16 horas do dia 24 de fevereiro de 1972, um luminoso de propaganda das casas Pirani, instalado na marquise do edifício Andraus, que ficava na altura do segundo e terceiro andares, iniciou um incêndio de grandes proporções. A companhia de luz da cidade já havia notificado os proprietários do edifício sobre o perigo de um excesso na carga elétrica. Em apenas 15 minutos, os 6 primeiros andares do prédio foram tomados pelas chamas. Os bombeiros chegaram em 20 minutos após o início do incêndio e em 2 horas o fogo já havia tomado todo o edifício. O combate ao incêndio demorou mais de 7 horas. 550 pessoas foram resgatadas de seu heliporto, já que ficaram impossibilitadas de usar a escada de emergência por não haver porta corta-fogo e também porque a escada Magiros dos bombeiros não chegava aos andares mais altos e as vítimas tiveram que se dirigir à cobertura do edifício e serem tiradas de lá por 11 helicópteros, a maioria de propriedade privada, com seus experientes pilotos de voos comerciais. O piloto Olendino de Souza foi quem mais resgatou vítimas do Andraus e foi quem iniciou o trabalho de resgate, juntamente a oficiais do Corpo de Bombeiros, a bordo de um helicóptero Bell 204B, que voou 32 vezes para buscar as vítimas, resgatando ao todo 307 pessoas. Olendino de Souza foi um dos heróis do salvamento e faleceu em 2008, aos 79 anos de idade, vítima de um AVC. Segundo o site resgateaeromédico.com.br, para Olendino havia 3 riscos: a falta de visibilidade, a possibilidade da laje ceder e uma eventual invasão do helicóptero pelas vítimas em pânico. A certa altura, achei que não deveria esperar mais e decidi pousar, mas antes de tocar o piso tive que arremeter, porque todos queriam entrar no helicóptero ao mesmo tempo. Mesmo assim, trouxemos 5 pessoas que o coronel Gilson conseguiu puxar para dentro do aparelho, complementou. O coronel Gilson Macedo Rosenberg, coordenador do Serviço de Busca e Salvamento, designado pela então 4ª Zona Aérea da FAB, acompanhou o piloto durante toda a operação, ajudou-o a coordenar a ação dos demais helicópteros. Os bombeiros não tinham máscaras suficientes para enfrentar um incêndio de tão grandes proporções e faziam o resgate usando lenços umedecidos. No incidente morreram 16 pessoas. Entre os mortos estavam executivos das multinacionais Henkel e Siemens. 7 corpos foram encontrados em uma sala no 11º andar. Algumas vítimas fatais foram carbonizadas e outras, no desespero, se atiraram pelas janelas. 330 pessoas ficaram feridas, não havendo mais vítimas fatais graças a seu heliporto. A Praça Princesa Isabel foi transformada em uma área de pouso e posto de atendimento. Os feridos eram encaminhados aos hospitais mais próximos. Além de várias lojas de departamento, no local funcionavam as casas Pirani, que ocupavam 5 andares, a Petrobras e a Companhia Adriática de Seguros. O gerente-geral das casas Pirani, Nilson Casarini, foi condenado a 2 anos de prisão, que nunca foram cumpridos. A tragédia do Andraus foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão brasileira, e as cenas das pessoas se jogando das janelas chocaram o Brasil e o mundo. Na reforma após o incêndio, o edifício ganhou parapeitos entre um andar e outro, portas corta-fogo, iluminação de emergência, escadas externas e brigada de incêndio treinada. O prédio manteve seu nome e hoje abriga repartições públicas. E como não poderia ser diferente, funcionários que trabalham no prédio relatam acontecimentos sobrenaturais. São portas e janelas que abrem e fecham sozinhas, ruído de passos,
gritos nas escadas e muitos sons estranhos que assustam aos vigias e seguranças noturnos. O incêndio no edifício Andraus poderia ter sido evitado caso os proprietários do edifício tivessem ordenado a retirada do luminoso das casas Pirani, já que já haviam sido notificados pela Companhia de Luz Elétrica da cidade. E o número de vítimas só não foi maior porque o prédio era um dos poucos que possuía um heliporto, onde foram retiradas aproximadamente 550 pessoas. E você, qual a sua opinião sobre um dos maiores incêndios da história brasileira? Obrigada por assistir.